O que aconteceria se a nossa igreja decidisse amar como a igreja de Atos? Será que viveríamos mais unidos? Seríamos mais generosos, mais parecidos com Cristo? É possível ser cheio do Espírito Santo e ignorar quem está sofrendo do nosso lado? Será que o verdadeiro avivamento espiritual não passa pela solidariedade? Como o amor de Deus pode transformar não só corações, mas estruturas sociais também dentro da igreja? O que a igreja primitiva nos ensina sobre repartir, cuidar e pertencer? São assuntos como esse que nós iremos estudar na nossa quinta aula desse terceiro trimestre de 2025. E o tema da nossa lição é uma igreja cheia de amor. Nós estamos estudando o terceiro trimestre que está com o tema A Igreja de Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Essa revista que foi escrita aí pelo autor, o pastor José Gonçalves, e eu tenho certeza que estamos aprendendo muito. Ele que é um grande expositor das Escrituras, um grande pregador do Evangelho e tem nos ensinado muito através das lições desse trimestre. Elas estão baseadas aí no livro de Atos, então é muito importante que você mergulhe no livro de Atos dos Apóstolos, dê uma lida para você compreender e ter uma noção melhor, para que assim você possa ministrar ao coração dos seus alunos. Eu sou o pastor Renato Bromachenko e esse é o nosso canal. Então não se esquece de dar aquele joinha, fazer a sua inscrição e ativar o sininho e também deixar o seu comentário. É muito importante que você deixe o seu comentário aqui. A sua opinião é importante para o nosso crescimento, para que a gente possa responder as suas perguntas e entender também o que você está sentindo de cada aula que você participa e recebe aqui conosco, tá bom? Então não se esquece, deixa o comentário, copia o link aí, compartilha com mais colegas aí que você conhece que também precisa aprender a palavra de Deus, para que você possa se preparar para dar uma boa aula ou também aprimorar o seu conhecimento aqui para aquele que ainda não é professor da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de hoje tem pelo menos 3 objetivos. O primeiro é compreender como o amor de Deus se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. Se a gente tiver essa compreensão, a gente consegue atingir aquilo que a gente propôs ensinar através dessa aula. Segundo é reconhecer a graça de Deus como fonte do amor cristão, ou seja, é a graça de Deus que gera esse amor no coração da igreja, que gera esse amor na comunidade cristã, para que ela possa amar a todos que são acolhidos por ela. E terceiro, incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor de Deus, como manifestação desse amor de Deus em nossa vida. Então, nesta aula de hoje, aqui na nossa introdução, nós iremos estudar como o amor de Deus se manifesta em uma igreja verdadeiramente cristã. Como esse amor ele aparece, quais são as evidências que esse amor demonstra em uma igreja que é verdadeiramente cristã. Nessa lição também nós estudaremos como esse amor capacita cada crente a perceber a necessidade uns dos outros, a sentir o que o outro precisa e buscar formas práticas como a gente pode ajudar o nosso semelhante, as pessoas que estão à nossa volta. Mas não se trata aqui de um simples sentimento humano, é a expressão da graça de Deus que é derramada nos nossos corações e daqueles que creem em Cristo. E não se trata de um simples sentimento humano, não é o homem aqui por si próprio que consegue encontrar essa graça. Essa graça é derramada em nossos corações, ela é a expressão da graça de Deus, é a manifestação da graça de Deus que faz a gente se importar com o nosso semelhante, com o outro do nosso lado. Somente por meio do amor de Cristo, o amor divino, o cristão consegue aprender a ser solidário, a ser generoso, a ser sensível às necessidades do próximo que está do seu lado e assim ele consegue refletir o caráter de Cristo em sua vivência comunitária. Não tem como a gente alcançar essa perfeição, essa graça de amar o próximo, se não for por meio do amor de Cristo. Mas vamos ao nosso primeiro ponto para que a gente possa compreender ainda mais a nossa lição. Em primeiro lugar, o amor manifestado na comunhão cristã. E no primeiro tópico nós vamos falar sobre o crescimento da igreja cristã. Lucas descreve a igreja como a multidão dos que criam. Atos capítulo 4, verso de número 32. Isso indica um grande número de pessoas que haviam ali aceitado a fé, se rendido ao evangelho.
Uma igreja que começou ali apenas com 120 discípulos no dia de Pentecostes, agora estava se tornando uma grande assembleia de fiéis. Uma multidão estava se rendendo ao evangelho, onde a Bíblia diz que logo após a pregação dos discípulos, dos apóstolos, quase 3.000 almas já se renderam a Deus, se renderam a Cristo, através da pregação eficaz e através da atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Então isso mostra que não era fruto de uma ação humana, mas uma ação sobrenatural do Espírito Santo atuando na vida da igreja. No entanto, vale a pena lembrar que tanto uma igreja pequena ou grande, ela compartilha a mesma essência cristã. Ela é o corpo de Cristo. Não é por ser uma mega igreja ou uma igreja pequena, como era antes, com 120 discípulos, ela é uma igreja. E ela é uma igreja na sua essência, o corpo de Cristo. Só que ambas, elas têm dimensões de problemas diferentes. A diferença está na dimensão dos desafios. Em comunidades maiores, os problemas também crescem em proporção e complexidade, exigindo mais sabedoria, estrutura e amor na condução da estrutura da igreja, de como vai conduzir os trabalhos. Então, quando a igreja era menor, ela tinha um tipo de desafio. Na medida que ela vai crescendo, ela tem outros desafios e desafios que são elevados em número. Ela acaba crescendo um pouco mais e é isso que o autor da lição quer mostrar para nós aqui no primeiro ponto. E ainda continuando aqui no primeiro ponto, nós temos o segundo tópico, que é os desafios do crescimento. A igreja em Jerusalém crescia de forma acelerada, multiplicando-se continuamente. Atos capítulo 6, verso de número 7. E com esse avanço surgiram novos desafios de convivência e administração. Então, como uma comunidade que antes era pequena, enfrentaria as complexidades de uma grande multidão. Agora há muita gente que estava se rendendo e os problemas começaram a aparecer de todos os lados. Quem é pastor aqui que já dirigiu uma congregação, já dirigiu uma igreja, já presidiu um campo, sabe das dificuldades, das complexidades que se tem em dirigir uma igreja para 100 membros, em dirigir uma igreja para 300 pessoas. Então tudo isso muda e cada uma tem as dimensões dos seus problemas. E agora, como é que a igreja ia fazer tudo isso? A resposta está no amor fraternal, no amor fraterno que a igreja tinha, e ela manteve esse amor e ela foi capaz de superar cada problema que foi aparecendo. O apóstolo Paulo afirma que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 5, verso 5, e que o amor é o vínculo da perfeição. Então isso é o que une e sustenta a harmonia entre os membros do corpo de Cristo, é o amor de Cristo. Então, quando o amor de Cristo está derramado no coração da igreja, ela consegue superar os seus desafios e as suas dificuldades, independente de quais sejam os problemas que vão surgindo. Se o amor de Deus está ali, essa igreja vai encontrar uma solução, uma forma para resolver o problema. Somente o amor cristão mantém a unidade em meio à diversidade. Não há outra forma, não há outro meio, não há como a gente superar as adversidades se não for por meio do amor de Cristo. Onde há divisões e rupturas, é sinal de que o egoísmo tornou ou tomou o lugar do amor. Toda vez que aparecem as rupturas, as divisões, os problemas, é sinal que o amor de Cristo não está sendo o alvo e o foco da igreja. Então ela está começando a ter problemas porque o amor de Cristo não está sendo o vínculo, não está sendo o que une através da perfeição, mas está sendo aí o egoísmo, a individualidade, e isso leva a igreja aos problemas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela consegue vencer os desafios do crescimento, permanecendo unida pelo amor que vem de Deus e é derramado em nossos corações. Mas vamos aqui ainda ao terceiro tópico, a vida interior. A expressão era o coração e a alma, em Atos capítulo 4, verso 32, revela a profundidade da unidade ou da união espiritual e emocional entre os membros da igreja. Veja que o apóstolo vai usar a expressão era o coração e a alma. A igreja estava tão unida que tanto em alma e em espírito, de forma espiritual e emocional, havia um propósito, uma só meta, um só foco de como a igreja deveria proclamar o evangelho de Cristo. E essa unidade ela não era superficial, mas era o fruto do Espírito
Espírito Santo no interior de cada crente, produzindo uma comunhão genuína. Não era um amor fingido, um amor superficial. Era o amor em essência, porque havia unidade de propósito, de pensamento, tanto na alma como no espírito da igreja havia um propósito de evangelizar, de ganhar o mundo para Cristo. O mesmo Espírito que capacitou os discípulos para evangelizar com poder, em Atos capítulo 1, verso 8, quando diz, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e para falar com ousadia em Atos capítulo 4, verso 31, foi também o que mantinha um povo unido em amor e propósito, quando diz assim, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Atos 4, 33. E isso acontecia enquanto a igreja vivia em comunhão profunda e sincera. A igreja estava o quê? Unida em um só propósito. O mesmo amor que dava poder para evangelizar, dava poder para falar com ousadia, mantinha o povo unido no mesmo propósito e no mesmo objetivo. A verdadeira igreja começa de dentro para fora. Quando há unidade no coração, então há poder no testemunho. Então não adianta nada viver um evangelho, uma igreja de aparência. Parece que ama, parece que o poder do que ela testemunha é verdadeiro, mas na prática, no dia a dia, esse amor não consegue se expressar. A igreja só consegue ser, de fato, uma igreja impactante, relevante na sociedade, para a sua comunidade cristã, quando ela de fato está vivendo esse amor que transformou o seu interior. O coração da igreja foi mudado. Veja que ele usa a expressão, era o coração e a alma de todos. Então havia um propósito, o interior de cada crente tinha sido mudado pelo derramar do Espírito Santo. Não era o Espírito apenas para pregar, falar, só apenas para as curas, para os atos de milagre, mas era também para amar aqueles que estavam do seu lado, aqueles que estavam próximos. Então que nós possamos viver esse amor que vai do nosso interior para que a gente possa amar o nosso próximo e o nosso semelhante que está do nosso lado. Então vamos ao nosso segundo ponto que fala sobre o amor como manifestação da graça de Deus. Veja que no primeiro tópico nós temos aqui a graça como manifestação do Espírito. O ambiente ideal para a manifestação dos dons espirituais é uma igreja cheia do amor de Deus. Não confunda isso. Sempre o caminho ideal para a manifestação dos dons espirituais é quando a igreja ela é cheia do amor. E Paulo ele vai descrever isso na carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele vai falar sobre os dons espirituais ali para aquela igreja, mostrando que ela deveria buscar os dons espirituais. E quando ele vai terminando o capítulo 12, no último versículo, ele diz assim, eu vou mostrar para vocês um caminho excelente para vocês receberem os dons espirituais. E aí ele mostra que é o caminho do amor. Ele começa a falar um dos capítulos mais bonitos de todo o Novo Testamento, que é o capítulo 13, que é considerado o capítulo do amor. Que ele diz ali, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo em sacrifício, ele vai descrever todo aquele texto, mostrando para os irmãos, para aquela igreja, qual era o caminho para os dons espirituais. Então esse é o ambiente ideal, uma igreja cheia do amor de Deus. Lucas declara em Atos capítulo 4, verso 33, diz que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos haviam abundante graça. Então isso mostra que o Espírito Santo opera com liberdade, onde há o quê? Comunhão, perdão e amor verdadeiro entre os irmãos. Esse é o caminho da igreja. Quando a igreja ela ama, quando a igreja perdoa, quando a igreja tem comunhão uns com os outros, então ela tem liberdade para que o Espírito Santo possa atuar, para que o Espírito Santo possa estar operando no meio da igreja. Mais do que seguir regras ou fórmulas, é necessário cultivar relacionamentos saudáveis, pois o Espírito ele não atua num ambiente onde há divisão e ressentimento. Se há ressentimento, se há um espírito de ódio, de mágoa, de raiva operando no coração da igreja, a igreja não tem como ter a manifestação do Espírito Santo. Não é regra, não é fórmulas, não é a gente que determina a presença do Espírito. Ele só manifesta onde há liberdade para a manifestação dessa graça. Veja o que Jesus ensinou. Se não perdoardes aos outros, tampouco vosso Pai vos perdoará. Onde não há perdão,
não tem como receber o perdão de Deus. E ainda continua em Mateus 18, verso 35, se cada um não perdoar de coração o seu irmão, assim também meu Pai Celestial vos fará. Ou seja, se não há perdão, se a gente não libera o perdão, a gente não tem como ter a manifestação da graça de Deus na nossa vida. Veja, por exemplo, o que João vai dizer lá nas cartas, quando ele diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, essa pessoa é o que? Uma mentirosa. Ela não tem o amor de Deus. O amor de Deus não está manifestado no seu coração. A gente só pode ter, de fato, o amor de Deus no nosso coração quando nós somos capazes de amar e perdoar o nosso semelhante. A graça se manifesta em uma igreja que vive o perdão e a unidade como estilo de vida, onde o amor é real, os dons fluem para a edificação mútua. Então não tem como ter manifestação do Espírito, atuação do Espírito, se a igreja não está trilhando o caminho do amor. A gente precisa viver aquilo que pregamos, a gente precisa viver aquilo que está sendo ministrado em nossos púlpitos e em nossas igrejas, porque senão a gente vai ficar no discurso fora da prática. Jesus tanto ensinou no discurso, quando ele diz para os discípulos amar o próximo, quando ele diz para os discípulos dar a outra face quando alguém lhe batesse, quando ele diz para andar a segunda milha quando alguém lhe tomasse, lhe obrigasse a andar a primeira milha, quando alguém lhe tomasse a capa, ele diz também para também dar a túnica. Tudo isso era Jesus pregando, era o discurso. Mas na prática, quando ele estava na cruz do Calvário, ele disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então ele vai tanto do discurso para a prática. Ele vivia aquilo que ele ensinava aos seus discípulos. E que nós possamos ser assim também, que nós possamos orar para que Deus possa nos dar esse amor, para que nós possamos amar os nossos irmãos e os dons do Espírito atuar nas nossas vidas. Mas vamos continuar, ainda temos aqui o nosso segundo tópico, a graça como favor imerecido. Lucas afirma, em todos eles havia abundante graça, mostrando que a graça de Deus atingia tanto os apóstolos como toda a comunidade cristã. Não era algo exclusivo apenas para os apóstolos. Toda a comunidade, toda a igreja recebia desse favor imerecido. Não era por mérito, não era porque alguém merecia, mas era porque a graça de Deus se manifestava para todos aqueles que se rendiam a esse amor, a essa graça de Deus. Esse versículo está intencionalmente ligado ao ambiente de amor e comunhão descrito nos versos anteriores. Ou seja, o que tornava a igreja vibrante, generosa e cheia do Espírito era a graça de Deus operando em seu meio, operando em seu favor. A Bíblia revela que essa graça produz o quê? Um profundo senso de gratidão nos crentes, que reconhecia que foram capacitados por Deus sem mérito próprio. Então não é eu por minha própria vontade, por causa que a minha natureza é boa, porque eu sou bom, não. É o Espírito Santo que faz a gente amar o nosso semelhante, amar as pessoas. Então se eu digo que o Espírito Santo está na minha vida, uma das evidências é de que eu tenho que amar o meu irmão. Porque se o Espírito Santo está atuando, eu vou amar aquela pessoa que é o meu semelhante, que é o meu próximo, que está do meu lado. Então a gente precisa entender que não é mérito nosso. Não é porque nós somos bons, porque nós somos perfeitos, mas porque o Espírito de Deus atua em nossa vida e assim a gente consegue expressar esse amor, porque é um favor imerecido, é algo que a gente não merecia, mas a graça de Deus se manifestou em nosso coração. Paulo expressa isso claramente ao dizer, pela graça de Deus sou o que sou. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 10. Então ele não está dizendo, eu sou bom, eu sou pregador, eu faço isso porque é pelo meu próprio mérito que eu sou apóstolo. Não, é porque a graça de Deus nos capacita a amar o nosso irmão, a perdoar o nosso próximo. Sempre é a graça de Deus. Nós não podemos produzir nada de bom. Na nossa natureza, a gente quer a vingança, na nossa natureza a gente guarda o ódio, o ressentimento, a mágoa, mas quando o Espírito Santo de Deus derrama no nosso coração, a gente perdoa, a gente esquece, a gente segue adiante, porque a graça foi derramada em nossos corações. Aos Tessalonicenses, Paulo escreveu, acerca do amor fraternal, não necessitais que eu vos escreva, pois vós mesmos foste ensinados por Deus a amar uns aos outros. Paulo viu que a igreja de Tessalônica nem precisava de recomendação no capítulo 4, verso de número 9, acerca do amor,
porque o próprio Deus havia ensinado esta igreja. Então ele está mostrando que aquilo não era fruto da natureza dos irmãos, mas era um favor imerecido que eles tinham recebido. Uma igreja cheia de graça é uma igreja que reconhece o favor imerecido de Deus e responde com amor prático, comunhão sincera e gratidão constante. Não tem como nada disso acontecer nas nossas vidas se não for por meio dessa graça que nos capacita, que nos impulsiona a viver esse verdadeiro evangelho que a gente tem tentado e procurado viver a cada dia. Que a graça de Deus possa operar no seu coração e que a gente possa viver esse favor imerecido nas nossas vidas. Mas vamos ao nosso terceiro ponto para que a gente possa caminhar para a conclusão da nossa aula de hoje. A manifestação do amor na solidariedade cristã. O primeiro tópico aqui é a busca pela equidade. O termo equidade refere-se à disposição de tratar cada pessoa conforme as suas necessidades e circunstâncias. Diferente de igualdade, que trata todos da mesma forma, a equidade ela busca corrigir os desequilíbrios reais entre os indivíduos. Eu vou citar aqui uma ilustração para ver se você me entende. Duas pessoas estão atrás de um muro, de uma parede, e elas precisam olhar por cima dessa parede. Uma, por exemplo, tem uma altura suficiente que ela nem precisa subir em cima de nada. Vamos colocar um muro de 1,70 m, essa pessoa tem 2 metros de altura. Então ela olha por cima do muro sem nem precisar ficar na ponta dos pés. O metro tem ali um muro de 1,70 m, ela tem 2 metros de altura, ela olha por cima do muro sem precisar de nada embaixo dos seus pés. Já uma pessoa que tem apenas 1,60 m, por exemplo, o muro vai estar mais alto do que ela. Ela vai precisar de quê? De um suporte colocado embaixo dos seus pés para que ela possa chegar na altura do outro e ela consiga ter a mesma visão. Isso fala de equidade. Se fosse falar por igualdade, teria que dar uma plataforma para os dois subir em cima. Os dois estariam e cada vez um estaria mais alto do que o outro. Quando a gente fala de equidade, de justiça, a gente vai corrigir aquilo que está faltando no outro conforme a necessidade e conforme a circunstância. Por exemplo, quando a gente fala de equidade na área pública, por exemplo, né, um transporte coletivo, por exemplo, a pessoa que ela não tem nenhuma limitação física, ela consegue entrar na porta do ônibus e subir e andar de ônibus tranquilamente, sentar no seu lugar e em paz, e vai tranquilo para a sua viagem. Mas uma pessoa que ela tem uma limitação e ela tem que fazer uso de uma cadeira de roda, então o ônibus vai fazer o quê? Ele vai fornecer aquele elevador para que ele possa pegar aquela pessoa e colocar dentro do ônibus para que ela possa ter a sua viagem também garantida. Veja que o transporte público é fornecido a todos, mas para agir com justiça, alguns vão precisar de um elevador para ter acesso ao transporte público. Então isso fala de igualdade e isso também fala de equidade, quando há um tratamento necessário para cobrir as necessidades e as circunstâncias que um tem limitações e o outro talvez não precisa ter a cobertura naquela área que o outro está tendo. É para equiparar, colocar todos no mesmo nível, colocar todos para conseguir ambos desfrutar do benefício que a vida pública oferece a todos. Então isso aqui é só para tentar ilustrar para você o que é equidade e o que é igualdade. A Igreja de Jerusalém, ela demonstrou esse amor prático ao ser sensível à realidade social dos irmãos, né? Havia entre eles tanto irmãos ricos como irmãos pobres, e os pobres ainda em um maior número, numa maior quantidade, e a resposta da igreja foi agir com solidariedade, compartilhando recursos e cuidando desses necessitados. Olha o que Lucas registra em Atos capítulo 4, verso 34. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam terras ou casas vendiam e trazia o valor da venda e depositava ali aos pés dos apóstolos para que pudesse compreender, para que pudesse atender a igreja. E essa atitude da igreja não foi movida por obrigação. Não houve uma lei, uma resolução criada obrigando os irmãos a fazer isso. Eles fizeram isso por amor. A igreja entendeu que fazer justiça, agir com equidade aqui, né, com os necessitados, é parte do testemunho cristão.
Isso era o testemunho que a igreja precisava demonstrar no seu dia a dia através do amor que ela tinha recebido do Senhor. Às vezes a pessoa pensa que o testemunho é só quando eu falo, né? Quando eu expresso, eu conto alguma bênção recebida, algum ato, né, que eu era antes, hoje eu não sou mais. Acho que o testemunho cristão é só isso. Mas quando eu amo as pessoas, quando eu amo o meu semelhante, eu estou testemunhando do amor de Cristo, estou demonstrando que o amor de Cristo foi derramado nos nossos corações. Então a solidariedade era uma marca visível da ação do Espírito Santo no meio da igreja, no seio da igreja. Então que nós possamos ter esta marca, querido, do Espírito Santo nos nossos corações. O que você está achando da nossa aula até aqui? Comenta aí, deixa o seu comentário, a sua opinião, porque é muito importante. E aí o que você tem visto na igreja nos dias atuais, no dia a dia, coloca aqui para que a gente possa compreender melhor e entender o que você está falando. Mas vamos continuar, porque ainda temos aqui ainda o nosso segundo tópico: propriedade e compartilhamento. A igreja em Jerusalém, ela vivia um modelo de compartilhamento voluntário, não de imposição ou domínio. Nada era imposto ou porque os apóstolos queriam dominar os irmãos e obrigar os irmãos a fazerem algo que eles não queriam. Não era isso. Era algo voluntário. Os irmãos decidiram fazer. Os irmãos, eles não abriram mão da posse de seus bens, mas os colocavam à disposição segundo a necessidade dos outros, como expressão prática do amor cristão. Era a igreja que estava tomando essa decisão de amar, tomando essa decisão de compartilhar. Veja, por exemplo, o verso 32 de Atos capítulo 4. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Era a própria igreja que estava tomando a iniciativa de entender que o amor de Deus estava derramado no coração deles e eles precisavam ajudar aqueles que tinham necessidades. Um exemplo claro disso está na vida da irmã Maria, mãe de João Marcos, quando ela não vendeu a casa dela, mas ela colocou a serviço do reino. Aquele lugar é um lugar de culto, um lugar de oração, um lugar de comunhão para os irmãos, conforme em Atos capítulo 12, verso 12. Ela não vendeu a propriedade dela. Então você percebe que não havia uma obrigação. Ela utilizou para serviço do reino, abriu espaço para que os cultos, né, os trabalhos de oração fossem realizados na sua casa, mas ela não vendeu a casa dela. Então não havia uma lei obrigando todo mundo a vender e todo mundo sendo obrigado a fazer tudo com todos. Veja aqui, por exemplo, em Atos capítulo 5, é um assunto que nós vamos tratar na próxima lição ainda, mas adiantando aqui, Ananias e Safira, por exemplo, eles não foram obrigados a vender a casa e doar aos apóstolos. O próprio apóstolo Pedro diz, olha, a casa era sua e você poderia ter ficado com tudo, mas por que você mentiu para o Espírito Santo? Então veja que o problema, o pecado de Ananias estava mais na mentira do que não ter doado 100% do valor. Então não havia uma obrigação, havia ali apenas uma generosidade voluntária de ajudar aqueles mais necessitados. O princípio por trás disso permanece atual, generosidade contextualizada. As formas de ajudar podem variar com o tempo e as circunstâncias, mas o amor cristão sempre nos convida a agir com compaixão e solidariedade para suprir as necessidades alheias. Então existem várias formas, existem vários meios e jeitos de como a gente pode, como igreja do Senhor, tanto ajudar como instituição, também como ajudar como membro da igreja de Cristo, onde você vai socorrer o seu irmão, as pessoas que estão necessitadas do seu lado, independente da proximidade. Se você sabe que alguém tem uma necessidade e você pode fazer alguma coisa por essa pessoa, por que não fazer? Por que não ajudar? Então, que esse amor de Cristo seja derramado no nosso coração, para que a gente possa colocar a nossa vida e aquilo que temos à disposição do reino para servirmos cada vez mais um ao outro, ajudando pessoas, ajudando vidas e assim testemunhando que o amor de Deus, a graça de Deus alcançou o nosso coração. Mas vamos ao nosso terceiro e último tópico, um exemplo de voluntariedade. Lucas registra um exemplo claro de generosidade entre os primeiros crentes. E os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o valor da venda e colocava aos pés dos apóstolos. Nada aqui foi feito por obrigação ou imposição, como a gente já mostrou antes. A contribuição aqui era voluntária, não eram os apóstolos querendo tirar dos membros para si.
Porque não tem lógica uns ficarem pobres, né, os que eram ricos ficarem pobres para enriquecer outros. Era para que houvesse equidade, é para que houvesse justiça, equilíbrio, para que trouxesse o sustento para aqueles que não tinham, para que não houvesse necessitado entre eles. A ideia aqui não era o enriquecimento dos apóstolos, mas era para que houvesse o cuidado para com aqueles que eram necessitados. Veja que era movido pelo amor e pela consciência dos que pertenciam à mesma família da fé. Havia um senso de responsabilidade mútua e zelo fraternal para com a igreja, para com os irmãos que estavam ali necessitados. Quando a gente faz parte da comunidade, faz parte da igreja, a gente quer ver essa igreja bem, quer ver essa igreja crescendo, quer ver essa igreja prosperando, e a gente contribui com o desenvolvimento da igreja. A gente contribui para que todos sejam alcançados, para que a graça de Deus alcance todos. E assim a gente faz movido pelo amor ao reino e à obra de Deus, não apenas por um apelo forçado, aonde a ideia é apenas arrecadar por arrecadar, e não há propósito, não há objetivo nessa arrecadação. Aqui havia um propósito, e esse propósito era comum a todos, para que houvessem, por parte da igreja, o cuidado com os necessitados. E isso cada um fazia sem nenhuma obrigação. Os discípulos entenderam que a verdadeira comunhão se expressa em partilha, por isso ninguém queria ver o irmão em falta, ninguém sentindo falta de nada. Pois o amor de Deus derramado em seus corações pelo Espírito Santo, em Romanos capítulo 5, verso 5, os impelia a ser solidário, a ajudar aqueles que tinham necessidade. Tudo aqui era feito baseado no amor, na graça e na comunhão de Deus que estava derramado no coração de cada um deles. Queridos, nós chegamos aqui ao final de mais uma lição, e essa lição ela produziu uma verdade marcante na nossa vida. Essa lição ela fala que o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo no coração da igreja, e isso produziu uma igreja sensível, uma igreja solidária e uma igreja voluntária. Isso é que o Espírito Santo pode produzir no meu coração e no seu coração. Que nós possamos ser sensíveis, que nós possamos ser solidários e que nós possamos ser voluntários na obra do Senhor. Cada crente, segundo suas posses, se dispôs a suprir as necessidades dos irmãos, não por obrigação, mas por compaixão. Que essa mesma compaixão, que essa mesma voluntariedade possa cair, ser derramada na nossa vida, para que nós possamos ter a mesma disposição com o reino de Deus. Uma igreja verdadeiramente cristã, ela se identifica com o outro. Não há espaço para indiferença, como afirma a primeira carta de João, capítulo 3, verso 17. Se alguém possui recursos e vendo seu irmão em necessidade fecha-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Fica aí a reflexão de João para nós. O verdadeiro amor se expressa em ações concretas de cuidado. A igreja no primeiro século nos ensina que amar é servir. E esse é o testemunho mais poderoso que o mundo pode ver nas nossas vidas. É quando nós amamos o nosso semelhante, quando nós amamos o nosso irmão. E se o amor de Deus está na nossa vida, querido, todos saberão que somos discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. E se essa reflexão, se essa mensagem de hoje tocou no seu coração, então não se esqueça de dar aquele joinha, de fazer a sua inscrição e ativar o sininho e deixar aqui o seu comentário. E até semana que vem estaremos juntos aqui em mais uma aula para a edificação da sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.